Continuamos com a saga das Rochas Lendárias, descobrindo muitas coisas sobre Jabak, sua tripulação e também muitos outros segredos, incluindo sua ligação com o lendário pirata Davy Jones, que já sabemos que teve uma relação secreta com Emo no passado, além de muitos outros detalhes neste capítulo, incrivelmente denso de One Piece. Então, sem mais delongas, vamos retomar a história de onde paramos com Loki, conversando com pedras e se referindo a elas como o humano Chibi, um termo curiosamente similar ao que Harold usava para se referir aos humanos antes de assumir o controle deles. Estuzy, no entanto, acha o comentário bastante fofo. Nessa imagem, você pode ver o quanto a barba branca se destaca entre todos eles. E nas costas, ele carrega uma naginata daí, o cinto em volta dele, que pode até ser o seu famoso Sayowono Supreme Grid, o Moracho Mugi. Loki, no entanto, recusa-se a ceder às exigências de Jabag, mas Jabag, em vez disso, o atinge com sua espada, provavelmente a mesma que cortou a montanha ao meio, no capítulo anterior, incapaz de ferir até mesmo alguém tão forte quanto Loki, que não poderia morrer ao cair do mundo solar. Vemos a espada estalando com raios, provavelmente um indício da força do conquistador, especialmente considerando o que vemos mais tarde, desferindo um ataque tão poderoso que o narrador o descreve como um martelo gigante causando uma explosão. No entanto, quando ele assume essa pose, ela se assemelha incrivelmente à de Roger, prestes a executar seu ataque icônico. Além disso, o efeito sonoro ao seu redor é o de Pi. Normalmente, o efeito sonoro para o Haki crepitante é o de Body, que representa o som de um trovão estrondoso em japonês. Mas neste caso, o som é um P mais forte, quase como se o estalo fosse ainda mais intenso que o normal, demonstrando o quão poderoso é o seu haki. Durante essa cena, também ouvimos a risada peculiar de Jabek, que é... Ao voltarmos para o nível 1468, 56 anos atrás, vemos o momento em que Jabek se infiltrou em Marijua. Mas, surpreendentemente, ele foi mais longe do que qualquer outra pessoa jamais conseguiu. Nem antes, nem depois, Jabek conseguiu infiltrar-se na Sala das Flores, onde reside o Rei Emu, encontrando o esquivo rei frente a frente. Jabek e Emu estão lado a lado em extremidades opostas da sala, mas nenhum dos dois parece indiferente, pois ambos sabem que não podem derrotar o outro. Jabek percebe claramente que Emu é poderoso demais e provavelmente até imortal para ser derrotado agora. Já Emu provavelmente percebe o quão poderoso Jabek é, que ele não é alguém que alguém conseguirá matar facilmente, ali sem deixá-lo escapar, mesmo que Emu provavelmente tentasse. Surpreendentemente, porém, há uma terceira pessoa nesta sala. Uma mulher com véu aparentemente servindo como atendente de Emu. Vimos uma atendente ajoelhada, de forma semelhante na primeira aparição da Sala das Flores, quando vieram informar Emu que os Gorosei haviam se reunido na Sala do Trono vazia. Mas embora no anime houvesse uma voz feminina, é difícil dizer se era a mesma atendente que vemos aqui, já que a pessoa em questão claramente parece ser Gonkyo. Os olhos heterocrômicos são inegavelmente os mesmos, com a única diferença sendo o cabelo mais comprido. Embora a marca certamente não impeça os cavaleiros divinos de rasparem o cabelo, faz todo o sentido que seja um cavaleiro divino a servir diretamente ao rei, já que são eles que testemunharam a existência de Emo. Fico me perguntando se essa é explicitamente Goko, ou como ela chegou a essa posição, visto que ela é eternamente jovem, mas a vimos criança ao lado de um irmão mais novo. A questão é que, embora Brook tenha morrido há 50 anos, 6 anos depois desse nível, ele já era um pirata há bastante tempo, então os dois podem ter crescido juntos por um breve período antes de Gonko se tornar servo de Emu. Já que estamos falando de Gonko,
gostaria de mencionar rapidamente algo que você pode ter perdido. No último volume, o título de Gonko, Kyu, foi atualizado mudando de simplesmente Cavaleiro Divino Gonko para Santo Gonko da Mansão. Shamrock também ganhou seu título de Santa Tel, uma garota do Campo San, refutando qualquer teoria de que eles não possuíam títulos de santidade. A família do prefeito já havia sido mencionada anteriormente durante o incidente do Vale de Deus por um de seus membros que lutava no torneio genocida. Vale lembrar que os dragões celestiais machos usam o honorífico Seiya, que significa santo ou santidade, enquanto as dragões celestiais fêmeas usam o honorífico Go, usado para mulheres da família imperial japonesa, que pode ser traduzido como santa ou dama. Ivankov afirmou que durante o século perdido existiu um indivíduo chamado São Neonaemé, indicando que o Neonaemu daquela época era aparentemente do sexo masculino. Mas sempre existe a possibilidade de que Emu tenha trocado de corpos ao longo das eras, como aconteceu com Lily ou outros, ou até mesmo transcender tais noções, tornando-se um demônio imortal. Portanto, é difícil determinar qual é seu sexo ou gênero atual. Jabek simplesmente se declarou um adorador de Davy Jones, usando o termo Suhisha, que significa adorador ou venerador, usado para se referir a uma pessoa que você venera tanto que quase a considera uma divindade. Esse nome é muito interessante e falaremos sobre ele em breve. Mas Jabek simplesmente deixa Emu com uma ameaça. Voltarei aqui mesmo. Uma ameaça que essencialmente diz Emu que um dia ele voltará para tomar seu trono e se tornará o rei do mundo. Ao lançarmos um último olhar para Emu, podemos ver seu véu esvoaçando. Isso parece indicar que não se trata de cabelo, mas sim de um véu usado sobre a cabeça, assim como o de Gunko. Exatamente a mesma coisa. Ao sair correndo, porém, ele esbarrou em Harold, causando um choque entre os dois. Evidentemente, ambos estão usando o hack do Conquistador, pois o som alto de estalos de trovão em seus corpos pode ser ouvido a ponto de nenhuma de suas lâminas sequer se tocar. Tão poderoso foi esse confronto que literalmente erradicou todas as pessoas em um raio de 5 quilômetros. O que parece um exagero, considerando o tamanho de Mariju como vimos até agora. Mas o termo usado aqui é Sata, que significa literalmente apagado, eliminado, evaporado. O que implica que nem mesmo corpos restaram, já que vemos apenas ar ao redor deles, onde antes havia soldados inúteis e dragões celestiais. E o fantasma também é poderoso o suficiente para extinguir completamente o fogo no corpo de Harold. Sinceramente, acho que este pode ser um forte candidato ao título de confronto mais impactante que vimos em One Piece até agora. Harold, acompanhado por Jabakin, decide escapar para o Novo Mundo, saltando literalmente da linha vermelha, o que pode parecer insano, mas considerando que seu filho sobreviveu a uma queda do mundo do Sol até as nuvens, uma queda direta na água pode ser suportável pelo menos para esses dois indivíduos incrivelmente poderosos. O crime de se infiltrar na marinha após ter assassinado um almirante da marinha tornou Hawks instantaneamente famoso. Embora essa afirmação pareça indicar que ele não era tão conhecido antes, conseguimos vislumbrar seu cartaz de recompensa, embora infelizmente o valor esteja cortado, permitindo ver apenas os 3 últimos dígitos. Dado ao espaço que ocupam proporcionalmente ao cartaz, parece que a recompensa inclui pelo menos 9 dígitos. O que eu não esperaria, menos é claro. Mas também é possível que tenha 10 dígitos. Então é difícil dizer se chega aos bilhões ou não. O mais impressionante, no entanto, é sua pose no cartaz, já que é praticamente idêntica à do cartaz de Buggy. Mais uma vez, isso reforça as teorias de que Buggy pode ser filho de Shabak com Roger, tendo acolhido tanto o bebê de Garland quanto o bebê de Shebeik.
Algum tempo depois, Rokt invadiria uma nave do governo que transportava um trivete celestial aparentemente viajando pela corrente Tai. No entanto, não é possível escapar da corrente Tai sem que alguém abra os portões da justiça. Então Jabbek simplesmente destruiu os portões da justiça para escapar. Uma façanha insana, considerando o tamanho colossal daqueles portões. No entanto, após isso, Jabbak decidiu formar uma tripulação pirata, particularmente através da antiga tradição pirata da luta de Davy Jones. E é aqui que a já mencionada declaração de adoração a Davy Jones faz muito sentido. Como uma breve aula de história, deixarei Robin explicar depois de ser questionada sobre as origens da luta de Davy Jones. Existe uma ilha no mar considerada um paraíso para piratas. Eles a chamam de Ilha dos Piratas. Naquela ilha, há muito tempo, nasceu um jogo. Dizem que para conseguir os melhores marinheiros, os piratas usavam esse jogo para roubar outros piratas. Davy Jones era um pirata de tempos antigos que foi amaldiçoado pelo diabo a viver nas profundezas do fundo do mar, onde dizem que ele ainda vive até hoje. Ou assim conta a lenda. Todos os navios ou tesouros que afundam no fundo do mar se tornam suas posses, pois afundam e vão parar em seu baú. O nome de Davy está associado à posse de tudo o que afunda. Então os piratas chamavam o ato de roubar de seus inimigos de Davy. Em SP, Hesíoda, o mito foi repetido com alguns detalhes adicionais, referindo-se a uma lenda muito semelhante em nosso mundo, descrevendo-a como a de um pirata mentiroso e sem escrúpulos chamado Davy Jones. Ele era um sujeito ganancioso, famoso por trancar os pertences e tesouros de seus companheiros de tripulação em seu próprio armário. Mesmo para um pirata, ele era um cara mau. E um dia, o diabo o amaldiçoou a viver para sempre no fundo do mar. Desde então, sempre que navios marinheiros ou tesouros afundam no mar, acabam trancados em seu armário no fundo do mar e nunca mais são vistos. Essa é a lenda. Eu também teria feito um desenho do Davy Jones, embora seja difícil dizer se ele se referia ao mito real do Davy Jones ou ao de One Piece. Mas e se isso não for uma lenda, mas sim a realidade? E se o pirata Davy Jones, que inspirou os futuros piratas, fosse de fato um indivíduo real, que viveu no passado deste mundo? Afinal, a lenda menciona uma certa entidade, o diabo, um ser que agora sabemos ser bem real. Na verdade, o rei que reina no topo do mundo. Então, e se em algum momento do passado o Emu tivesse amaldiçoado Davy Jones fazendo-o afundar? Ou numa interpretação mais realista, e se Davy Jones tivesse sido pego na segunda calamidade e afundado junto com o mundo? Será que a existência de Davy Jones ainda é verídica? Ou será essa a parte mais fantástica da história? Além disso, precisamos nos perguntar: Davy Jones era um indivíduo ainda não visto? Ou poderia ser o próprio Joy Boy? Bem, a descrição dele como um vilão, no mínimo parece esboçá-lo mais como uma figura rochosa, o oposto de Joy Boy, do que como o próprio homem, mas é difícil afirmar com certeza. Independentemente disso, é evidente que a declaração de Jabbek de ser fã de Davy Jones para Emu deixou uma impressão no rei, já que Emu pode ter sido responsável pelo naufrágio do Davy Jones original, e portanto pode ver Jabbek como alguém que retorna para vingá-lo. No entanto, esse mito levou muitos anos depois ao desenvolvimento do jogo de piratas Davy Back Fight, um jogo que se passa no paraíso pirata que é a Ilha dos Piratas, Kaizukujima, que significa Ilha do Papagaio. Também é conhecida pelo pseudônimo de Kachinosu, que significa colmeia, um nome que se dizia de ser um pseudônimo intercambiável. Da mesma forma, a Ilha da Justiça também é conhecida pelo nome de qualquer lobby. Então, tanto Hachinosu quanto Ilha dos Piratas são nomes válidos para ela. E claro, esta é a ilha que vimos muitas vezes mais tarde, mas falaremos dela daqui a pouco.
Jabash claramente admirava muito Davy Jones, portanto, não é surpresa que ele participasse de muitas lutas contra Davy. Isso já era amplamente presumido pelos fãs, dada a associação que Jabbek teria com a Ilha dos Piratas no capítulo 967. Isso é semelhante à história de Foxy em seu livro V-Card, onde ele era um boxeador fracassado que perdeu sua licença por trapacear no ringue e ficou perdido por vários anos até se fascinar pelo mito de Davy Jones e a luta de Davy Back. Aqui vemos Jabbek participando de vários desses jogos de luta de Davy Back, incluindo um de boxe, referindo-se ao jogo de combate final entre Luffy e Foxy no final da luta de Davy Back. Vemos também vários cartazes de recompensa voando pela tela, incluindo um para Edward Mugati, embora a recompensa esteja muito borrada para ser vista, e outros desconhecido, embora se pareça muito com Don Marlon, que aparece mais tarde no capítulo. Através dessas lutas, Jabbek reuniu uma impressionante equipe de 6 homens que ele levou consigo para o Castelo de Horus para se encontrar com Harold. Jabbek quer que Harold se torne seu nakama. Mas Harold está tentando encontrar uma maneira de colaborar com o governo sem ter que se juntar a ele e deseja optar por um caminho mais pacífico. Ao longo deste capítulo, percebemos que o padrão de fala de Jabbek não é tão diferente do de Barba Negra, soando como o de um pirata ríspido. No entanto, temos uma apresentação adequada de sua tripulação pirata, composta por 6 membros, dos quais Barba Branca, Shiki e Stussy, aparentemente, eram seus homens mais próximos, já que foram os que mais apareceram com ele no capítulo anterior, o que faz sentido, pois eles entrariam para a história como os mais infames, sem necessidade de apresentações. Temos, é claro, o primeiro e mais importante pirata, Edward Newgate, conhecido no futuro como Barba Branca. Sabemos que ele se tornou um pirata na juventude, antes mesmo de ter bigode, na esperança de encontrar uma família após ter perdido a sua quando era órfão na Ilha da Esfinge, e aparentemente foi resgatado por Jabbek após uma luta com Davy Back. Em seguida temos Shiki, o Goku conhecido no futuro como o Leão Dourado ou Kinishi. O epíteto Gokudo é um termo japonês muito complexo, pois analisando-o chega a seu extremo, mas geralmente carrega o significado de pura maldade ou uma alma perversa. Portanto, você poderia traduzi-lo como algo como Shiki, o maligno, ou Shiki, o perverso. No entanto, há mais nuances, já que o termo Goku é fundamentalmente um sinônimo para o submundo ou crime organizado, particularmente usado como um termo alternativo para se referir a Yakuza no Japão, as famílias do crime organizado. E isso faz sentido, já que Shiki usa um traje ao estilo de Wano e já o vimos se comportando como um chefe Yakuza, especialmente durante sua cerimônia em Strongworld, onde ele trocou Sakazuki copos para vômito com seus subordinados para recebê-los na família. Uma tradição particularmente comum nas famílias Yakuza. Shiki, é claro, se tornaria uma figura histórica lendária, sendo uma das figuras mais proeminentes da era de Roger ao lado de Barba Branca. A seguir temos a senhorita Bucking a Ladra, de cientistas, ou conhecida por seu nome completo Buckingham Stacey. O epíteto de ladris de ciência, ou Kagakuto em japonês, é bastante apropriado, visto que após a queda dos piratas das rochas, Stussy passou a se aproveitar da equipe clandestina de Mads composta por V-Punk Caesar Clown, Vinsmoke Judge e mais tarde conhecida como Queen. Portanto, faz sentido que ela não apenas se envolva com a ciência, mas também se aproveite dela. Além disso, Stein afirmou mais tarde ser amante de Barba Branca, alegando que Weevil era de fato filho de Barba Branca, chegando a afirmar que Vegapunk poderia provar o parentesco, o que levou muitos a se perguntarem se Weevil poderia ser o resultado de algum experimento de clonagem ou algo do tipo. O próximo indivíduo é alguém novo Don Marlon, conhecido como a Gangue de West Blues.
Seu perfil deixa bem claro que Marlon está associado às 5 grandes famílias do Oeste, referindo-se às 5 gangues criminosas que dominam o submundo de West Blues. Essas famílias viviam em conflito umas com as outras, mas o caos se instaurou quando um jovem brutamontes chamado Capone Bass começou a assassinar os chefes das organizações, eventualmente se tornando líder de uma família e ganhando o apelido de chefão do crime organizado. Ele continuou eliminando os chefes rivais, mas não tinha interesse em seus territórios, apenas em bens materiais e na satisfação de derrubar o principal membro das famílias rivais, levando-as à ruína. Eventualmente, ele se cansou e partiu para o mar, tornando-se um pirata. Sendo assim, faz sentido que Don Marlon possa ter sido uma figura influente anterior das 5 grandes famílias, já que aparentemente ele detinha o epíteto original de uma gangue. Portanto, Beige pode ter recebido esse título após Marlon herdando seu epíteto. É possível também que os dois sejam parentes, já que Bash tem 42 anos, mas quem sabe? O próprio nome de Marlon provavelmente deriva do ator Marlon Brando Jr., que ficou famoso por interpretar o papel do chefe da máfia, Vito Corleone, no icônico filme O Poderoso Chefão, desempenhando um papel icônico no cinema praticamente idêntico ao de Don Marlon. Ironicamente, o próprio companheiro de equipe de Bash, V.T.E.O., também herdaria esse nome. Da mesma forma, B obviamente recebeu o nome de Al Capone, enquanto as 5 grandes famílias são inspiradas nas 5 famílias de Nova York que dominavam o submundo da cidade. Em seguida temos Oku, o fundador da pirataria. Seu epíteto Kaizuku Kyo é outro epíteto bastante matizado, já que o termo Kyo se refere ao fundador ou pioneiro de uma religião. Alguns podem traduzir isso como o guru papagaio, mas embora o termo guru ocasionalmente se referisse a um fundador ou especialista religioso, acredito que hoje em dia ele foi amplamente distorcido para simplesmente se referir a um especialista em sua área, de uma forma que, a meu ver, não carrega a mesma nuance que possui em japonês. Principalmente porque a definição do dicionário japonês compara o termo Kyo a figuras como Jesus Cristo ou Buda. Fundamentalmente, esse epíteto trata o fundador da pirataria quase como um messias religioso, mas provavelmente não se trata de uma invenção literal da pirataria, visto que Joy Boy foi o primeiro pirata, mas sim de uma figura tão influente que alguns o consideravam um messias religioso, que ajudou a fundar a pirataria no que ela é hoje. Claro, o nome Oku deve soar familiar. Ele foi mencionado como um dos homens mais famosos de Jabek por Sangoku, já no capítulo 957, finalmente fazendo sua estreia após 6 anos. Seu nome, Otur, deriva da versão japonesa do nome do famoso pirata chinês Wang, conhecido como Ultu no Japão. A combinação dos kanjis para rei e reto explica por que algumas traduções usam o nome Wang. Mas sejamos claros, canonicamente em One Piece em japonês, ele é conhecido pelo nome de Oku. Como sabemos, e somos lembrados aqui, ele eventualmente se tornaria o líder da Ilha dos Piratas. Embora este capítulo especifique, ele teria o título de Toko ou Almirante, o mesmo título que Barba Negra detém atualmente, o que faz sentido, já que parece se referir ao governante de Hachosu. Para esclarecer, este não é o mesmo almirante da marinha, conhecido como Taisho, mas sim um almirante pirata. Infelizmente, em inglês, não há tanta distinção entre esses dois termos quanto em japonês. Oku aparentemente governou Hachosu após a morte de Jabag, até que Barba Negra assumiu o poder durante o incidente em Rockport, no período entre os dois, destronando e se tornando o próprio almirante da Ilha dos Piratas. O fato de ele ter mantido essa posição por tantos anos demonstra que era claramente um pirata temível.
Sua aparência também é interessante, pois ele se parece com um vampiro draculiano, o que o torna incrivelmente semelhante ao rei Sikh governante de Lulutia. Como Lucia também é inspirada no Drácula romeno, isso me leva a questionar se ou tem alguma ligação com Lulutia, mais do que qualquer outra coisa. Porém, sua aparência é claramente muito mais semelhante à de Caribou, com seus olhos, boca, língua, nariz e orelhas pontudas combinando bastante. O fato de ele ser tratado como um líder religioso também pode estar relacionado às alegações de Caribou de orar a um deus. E o fato de Caribou agora estar ao lado de Barba Negra fortalece a conexão entre o Riksha e, claro, agora, Barba Negra. E finalmente temos Ganzui, o pirata contrabandista. Seu epíteto, Mitsuyu Kaizoku, ou papagaio contrabandista, é bastante autoexplicativo. Bem, o nome Ganzui é escrito exatamente assim em japonês. Então é bem provável que seja romanizado dessa forma. Embora seja difícil dizer se realmente significa alguma coisa, já que a conexão mais próxima parece ser a transliteração de Guns, armas, mas isso sem o olho. É uma figura que já vimos antes, pois ele foi visto não apenas entre os piratas rochosos no Vale de Deus, mas também como um dos zumbis de Moria junto com vários outros membros da tripulação, provavelmente tendo perecido durante aquele incidente. Por muito tempo, muitos presumiram que este fosse o velho Shuku devido à barba igualmente longa, mas agora está claro que não é o caso. Além dessas buscas por esporas, sabemos que no futuro, muitos outros piratas famosos se juntariam aos piratas do Rock. Isso inclui, é claro, Sherlock, Big Mom, N.A.E. Stroin, Alt e Water, Kaido, The Capitão, John Gloriosa e aparentemente Shakir também. De acordo com o SBS mais recente, Gil Bester, o protagonista de um dos one-shots mais antigos de Oda, também se tornou membro dos Piratas do Rock, transformando-se posteriormente em um zumbi em Thriller Bark. Mas parece que a versão dele em One Piece é ligeiramente diferente, pois ele tinha 4 braços que manteve até sua morte como zumbi. Então, aparentemente, eles não têm nenhuma ligação com Deford. Além dele, há também um indivíduo conhecido como Dimo, que se traduz como Machado de Prata, embora isso possa ser um epíteto e possivelmente se refira ao zumbi com um grande machado de prata, visto entre os outros zumbis comuns. Enfim, voltando à conversa, eles explicam que Hatshepsut, cujo nome, como já mencionamos, é intercambiável com o da Ilha dos Piratas, começou originalmente como um território penal, sendo conhecido como Ilha do Exílio ou Rukima. Era tratada como uma ilha deserta, para onde os piores criminosos do mundo, vindos de diversos países, eram enviados para morrer de fome, já que nenhuma outra prisão no mundo tinha capacidade para suportá-los. Isso faz sentido, pois visualmente, Hatshepsut aparenta ser uma ilha árida durante o verão. Contudo, após a descoberta de uma jazida de ouro, os piratas sobreviventes se uniram e trabalharam com uma organização criminosa para acumular grandes riquezas, eventualmente transformando Hatshepsut em um país pirata sem lei. Jabagi, então, planejou negociar com o governo a retomada de Hatshepsut em troca de uma grande quantia em dinheiro. No entanto, ele não planeja entregá-la. Em vez disso, pretende se tornar seu líder e transformá-la em um paraíso pirata. O mesmo termo que Robin usou para descrevê-la durante a luta contra David Back. Um plano muito semelhante aos planos posteriores de Barba Negra, como a infiltração em Impule Down. E quando eu fizer, planeja aniquilar os fuzileiros navais, destruir a Terra Santa e alcançar seu objetivo final. Serei o rei do mundo. Uma expressão assustadoramente semelhante às declarações do próprio Luffy. Esse sonho já havia sido expresso por Sangoku lá no capítulo 967, quando a ambição de Jaebaek era se tornar o rei do mundo, ou fundamentalmente tomar o lugar de Emu.
Essas declarações, no entanto, impressionam um jovem Loki que admira Jabek, algo que seu pai não fez. Infelizmente, embora Loki tenha pedido para se juntar à tripulação de Jabbar, como bem sabemos, ele acabou sendo espancado e ignorado, tendo que abandonar esse sonho. 4 anos depois, ou seja, no ano de 1480-40, e 4 anos atrás, estamos 6 anos antes do incidente do Vale dos Deuses, quando Jabak coloca seu grande plano em ação, assumindo o controle de Hachinotsu e finalmente estabelecendo os Espíritos da Rocha. Resta saber se continuaremos acompanhando os acontecimentos de sua perspectiva ou se simplesmente voltaremos a ver Loki agora que Jabak se recusou a acolhê-lo. No mínimo, se não ouvirmos falar mais sobre o Vale dos Deuses, veremos a reação de Loki pelas notícias, já que Gage ele estava ciente do ocorrido. O capítulo termina com a nota do editor sobre a lenda que partiu, o que se alinha bastante com a afirmação do capítulo anterior sobre o aparecimento da lenda. Essa afirmação parece bastante semelhante à afirmação de Oda sobre a lenda uma figura que Oda descreveu com 3 características que a figura apareceria ou seria mencionada de alguma forma durante o ano de 2018 no mangá, que a figura estava de alguma forma potencialmente conectada à Barba Branca, e que os Chapéus de Palha um dia enfrentariam essa figura como seu inimigo mais poderoso até então. Os únicos 2 candidatos para essa posição de lenda oculta seriam Rox ou Emu. A conexão com Barba Branca parece estar mais ligada a Shabak, mas por outro lado, o fato de o Chapéu de Palha tê-lo enfrentado parece estranho, já que ele deveria estar morto, a menos que ela retorne de alguma forma. Ou talvez alguma parte dele ainda exista até hoje como Marshall D. Teach, espreitando como uma lenda nas sombras deste mundo.